Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito da Frota Fantasma em Singapura. Esse tema foi sugerido para mim por um inscrito no Twitter, então já devo aqui agradecer a sugestão. E a história vai ficar por conta aqui do blog Fatos Sobrenaturais ou Mundo Sobrenatural, dependendo aí de onde você lê o título, e também da página Arquivo Mistério no Facebook. Então, uma delas aqui é uma história de 2012, que diz que centenas de navios sem explicação surgem nos mares de Singapura. Por nenhuma razão isso acontece, os navios vão aparecendo aos poucos, permanecem lá até hoje. Essa postagem aqui de 2012, aí você vê o até hoje, se pergunta se isso vale até os dias de hoje, a gente vai falar daqui a pouco. O número só vem aumentando, no entanto, nenhuma tripulação é encontrada dos navios. Eles aparecem, eles ficam abandonados, sem que ninguém saiba o motivo ou para onde foram os tripulantes. Tem muitas especulações, o sobrenatural, o abandono e até mesmo alguns fatores políticos, pelo fato de ser um perfeito estaleiro, eles não pagam estadia. A gente vai falar disso também mais tarde. Muitas histórias são contadas pelos navegadores, que dizem que ao passarem pelas embarcações ouvem vozes de marinheiros nos navios. No entanto, os navios permanecem lá sem nenhuma alma viva para fazer qualquer ruído. Aí ele diz aqui a versão do Daily Mail de que isso teria acontecido em função da recessão de 2008. A gente vai falar também mais sobre isso mais adiante. Aí a página que é Arquivo Mistério, em 2018, já diz: há algum tempo, centenas de navios são encontrados na costa de Singapura sem nenhuma causa comprovada, e esse número só vem aumentando. Nenhuma tripulação é encontrada dos navios, e eles ficam lá abandonados, causando surpresa nas pessoas. Por isso o nome Frota Fantasma. E aí essa mesma página aqui, a Fatos Sobrenaturais, deixa umas coordenadas para você ir lá no Google Maps ou no Google Earth e pesquisar por elas. Então, fechar aqui a atualização, você pega essa sequência de coordenadas, Ctrl C, dá um Ctrl V aqui, pesquisar, e você, a rigor, vai ser levado lá para Singapura, conforme está mostrando aí, e nesse mesmo momento você vai ser capaz de ver a tal da Frota Fantasma. Então esses navios, todos exibindo aqui, corresponderiam aí à dita Frota Fantasma. Mas afinal de contas, o que exatamente é essa Frota Fantasma? Como exatamente isso surgiu? Como exatamente isso acontece? Vamos entender nesse vídeo aqui. Então, primeira coisa, busca reversa, como eu sempre faço. Antes de 7 de setembro de 2009, a gente não vai encontrar nada. A gente vai encontrar aqui um resultado a respeito de um conjunto de barcos, de 129 barcos velhos que estavam nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o que a gente procura. Vai achar aqui mais alguns outros resultados, tem um filme, mas não tem mais nada relativo ao que a gente procura. Quando a gente avança então a data para 8 de setembro, a gente encontra a matéria do Daily Mail, que é esta matéria aqui. Na matéria você tem a maior e mais reservado encontro de barcos na história marítima, fica ao leste de Singapura. Nunca antes fotografado, é maior que a Marinha Americana e Britânica combinada, mas não tem tripulação, não tem carga e não tem destino. E exibe aqui essa foto, e aqui a gente já vai fazer uma breve ressalva que provavelmente se originou em função de um erro de tradução. Em alguns blogs você tem informação de que a dita frota em Singapura seria maior que o total de barcos que os Estados Unidos e o Reino Unido possuem. Essa informação está errada, essa informação vem de uma tradução errada feita a partir dessa matéria aqui. Na verdade, a suposta Frota Fantasma é maior que o total de barcos que a Marinha Americana e a Marinha Britânica possuem. Isso somando aqui a informação, eu peguei da Wikipedia, não encontrei o link que confirme essa figura, então se ela estiver errada, por favor, me corrija, mas a figura total, quando você soma, vai dar um valor bem próximo do que o que realmente ocorre lá em Singapura. Você vai chegar num valor de maior do que 568 barcos, somando aí o tamanho das frotas no momento da publicação desse vídeo. E se você vai tentar somar o total de barcos que os Estados Unidos possuem registrado no país com o total registrado no Reino Unido, você vai chegar numa coisa na casa aí de milhões de barcos, o que está totalmente errado. Então, a Frota Fantasma, a dita Frota Fantasma que a gente está lidando, ela possui aí aproximadamente 600 ou mais barcos. E a gente vai chegar em mais detalhes daqui a pouco.
Agora, ao passo que a matéria do mundo sobrenatural, a matéria do arquivo mistério, etc., elas trazem aí um terror paranormal, um terror de, nossa, tem barco parado aqui, ninguém tem a mínima ideia do porquê, isso é assustador e tudo mais, a matéria do Daily Mail já é uma coisa totalmente diferente. Ela já traz uma causa muito mais terrena. Ela diz que os barcos se aglomeram em regiões mais distantes do porto, e cita aí o exemplo de um pescador que está a cerca de 80 quilômetros do local. Ele não consegue entender por que os barcos estão lá, e a cada dia mais e mais barcos chegam. Eu peguei e tracei um círculo ao redor de Singapura. Esse círculo tinha 80 quilômetros, mas por alguma razão ele já desapareceu aqui do Google Earth, mas corresponde a esse círculo aqui. Então, quando você está considerando ao leste, né, você tem o norte para cá, o leste fica do seu lado direito, então o leste aí de Singapura, deixa eu só alinhar aqui, corresponderia a essa região para cá. Então a frota, ela não estaria localizada aqui nessa região, ela estaria localizada em algum lugar para cá, em algum ponto daqui. A gente vai falar mais a respeito dessas imagens de satélite, porque que você provavelmente não vai conseguir achar a frota fantasma no satélite daqui a pouquinho. É dito então que os barcos parecem não ter tripulação de fato, que algumas pessoas, cita pescadores que têm medo da frota, que acham que esses barcos possam ter algum tipo de maldição ou trazer espíritos maus, mas ele menciona isso como sendo somente uma crença, um medo da população local. Ele não cita isso como nenhum tipo de causa para essa frota fantasma. Ele apresenta sim uma causa para essa frota fantasma: a crise econômica de 2008. A reportagem inclusive entrevista um cara que é um corretor de navio, um dos maiores corretores de navios da Ásia, que afirma que 12% dos navios no mundo estão parados em função da recessão econômica, originada aí a partir da crise de 2007 e 2008, e que, claro, teve todos os seus impactos em 2010. Então, essa é a informação que o Daily Mail traz e que alguns blogs aí já transformaram nisso numa aura paranormal, numa aura de mistério. Agora, vamos entender o que exatamente acontece no porto de Singapura. Eu tinha dito para vocês que o blog indicava essa localização aqui para você acessar e ver os barcos. Os dois pinos aqui, alfinetes. Os dois alfinetes aqui estão um pouquinho separados, mas é justamente porque é meio difícil de acertar eles no mesmo lugar. Agora a questão é, essas imagens aqui são de 2018, então supostamente a frota ainda estaria lá. Mas você pode colocar em qualquer época, por exemplo 2008, você pode... Aqui em 2003 você não vai conseguir ver aqui, mas aqui você já consegue, você também vai encontrar navios parados. E você pode avançar para qualquer época do ano, para qualquer ano, desde que o Google Earth existe, e você vai ver que os barcos continuam ali, independente da época. Independente do que acontece, você vai encontrar barcos aqui. Aqui é meio chato, tem algumas imagens que não estão tão boas, mas você vai avançando, você vai ver. Aqui, inclusive, eu já tirei print. Então, 2008, 2009, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20... você encontra navios. Agora, esse aglomerado aqui não tem absolutamente nada de fantasma, não tem absolutamente nada de inexplicável. A fonte é o próprio Porto de Singapura. Você pode acessar aqui. A Autoridade Marítima e Portuária de Singapura, no seu site oficial, afirma que, em qualquer momento, tem cerca de 1.000 navios no Porto de Singapura. E a cada 2 ou 3 minutos um navio sai ou chega no Porto de Singapura. Ou seja, esse aglomerado de navios que você vê aqui quando você dá zoom é absolutamente normal. Isso aqui não tem nada de fantasma, não tem nada de estranho. Isso aqui é uma característica do Porto de Singapura. Isso aqui tem a ver com o fato de que muitos navios abastecem no Porto de Singapura, entre outros fatores. Quem quiser pesquisa depois. Mas a questão é, isso é normal. Você não vai conseguir dar zoom aqui e ver a dita frota fantasma, porque você vai ver navios, mas esses navios estão aí de qualquer jeito. Você está vendo mais navios, aí eles não fazem parte de nenhum tipo de frota fantasma. Eles fazem parte do movimento normal que o Porto de Singapura possui. Na época que essa matéria foi publicada, a galera foi num fórum chamado Cruisers Forum, que é um fórum a respeito de barcos, navios, marinheiros, etc., para trazer e discutir a respeito dessa matéria. Então apresentaram aqui a fotografia da frota, as pessoas que moram lá conversaram, discutiram a respeito disso, e uma pessoa disse que, de fato, Singapura comumente tem essa quantidade de barcos, tem essa frota, mas que a diferença entre aquela época, em que estava tudo normal, e agora é que, normalmente, esses barcos estão se movendo, estão entrando e saindo de Singapura.
Agora, no momento atual, esses barcos estavam estacionados, eles estavam parados ali. E não só em Singapura, ele cita aí alguns outros lugares em que isso acontece. Diz que isso tem principalmente a ver com os custos que você tem para manter os barcos nos portos. Então, em Singapura, as leis inclusive requerem que você mantivesse uma tripulação essencial no barco enquanto o barco estivesse ali ancorado. Enquanto outros lugares, ele cita aqui o exemplo da Malásia, que essas legislações não existem. Você pode deixar o barco vazio ali e isso não tem nenhum problema, ao contrário de Singapura, em que você precisa ter uma tripulação. Então ele menciona que, de fato, quando você olhar na imagem do satélite, você vai ver barcos. De qualquer jeito você vai ver esses barcos aqui. E então a imagem do satélite não diz muita coisa a respeito de ser uma frota fantasma ou não. O que diz a respeito dessa frota receber aí esse adjetivo fantasma é justamente o fato de que ela está parada e que a imagem de satélite não revela. Você não consegue ver aqui quais barcos estão de passagem, quais barcos estão 1, 2 dias aqui, vão sair na próxima semana, ou quais barcos aqui realmente estão aí há meses com uma tripulação mínima, ou em outros portos, praticamente sem nenhuma tripulação. Aí agora, você deve estar pensando, tá, qual que é o paradeiro da frota fantasma? O que a gente já sabe? A gente já sabe que, de fato, houve aí um aglomerado de barcos em Singapura. A gente sabe que essa localização aqui não é uma localização precisa, porque ela está, inclusive, posicionando a oeste. O aglomerado teria acontecido aqui a leste de Singapura, portanto, aqui na minha direita. A gente sabe que você não vai conseguir ver esse aglomerado no Google Maps, mesmo que você voltar na época. Inclusive, você até pode brincar, ó, tem barcos aqui em 2015. Outras épocas, como 2009, você também vai encontrar os barcos. Eu não achei nenhum lugar em que só tem barco naquela época e não tem depois. Então você não vai ver no Google Earth, porque a ideia dessa frota fantasma é justamente que é uma frota estacionária e não uma frota que entra e sai constantemente. E então vem a pergunta, né? Qual que é o paradeiro dessa frota? O que exatamente aconteceu com a frota? Agora tem uma questão. Navios são rastreáveis. Você pode acessar aqui, por exemplo, o site Marine Traffic e você pode verificar a posição de todos os navios, porque você não constrói um barco, bota o barco na água e ele magicamente aparece aqui. Ele precisa ser rastreado. Mas todos os navios, especialmente os comerciais, você vai encontrar. Como dá para perceber, todos esses pontinhos coloridos aqui é navio. Então aqui você encontra Singapura. É meio chato de fazer porque tem um aglomerado imenso ali. E aí você vai obter justamente a informação dos navios. Esses que possuem aqui essa espécie de flechinha, como você está vendo, são os navios que estão em movimento no momento. E esses navios que estão na forma circular, independente da cor, a cor diz a respeito ao propósito do navio, são navios que estão parados. Então aí basta você clicar nos pontos que você vai ter informações. Você vai ter a respeito do nome do navio, você vai ter uma fotografia do navio, você vai ter um momento em que o navio chegou no porto. Então esse aqui, por exemplo, chegou hoje mesmo, no dia 1 de janeiro de 2021, conforme está indicado aqui, e aí basta você ir brincando aqui para você ver a posição de todos esses navios, inclusive o momento em que saíram, o momento em que chegaram. Você até pode clicar aqui, você vai poder estudar a rota desse navio. Então aqui você vai poder ver como que esse navio se movimentou ao longo do tempo. Esse navio aqui, por exemplo, só ficou na região, conforme está indicado aqui. Se você pagar, você ainda obtém mais informações. Beleza, aí o que você faz com essas informações aqui? Você pode filtrar para o porto de Singapura, conforme está indicado, e ver a quantidade e o nome dos navios e todos os detalhes a respeito dos navios que estão no porto de Singapura no momento. Agora, quando eu gravo esse vídeo, tem 3.117 navios. No momento em que eu fiz o roteiro, tinha 3.152 navios. Então, eu vou usar essa segunda figura, porque essa aqui eu teria que fazer as contas tudo de novo. Mas a questão é, você tem um campo aqui chamado momento de chegada. Momento de chegada relatado para o navio naquele porto. E aí você vê o ano em que esses navios chegaram no porto. Você não vai achar nenhum de 2010, perdão, você não vai achar nenhum de 2009, vai achar 3 de 2010, nenhum de 2011, 5 de 2012, 1 de 2013, 10 de 2014, 14 de 2015, 7, tanto em 16 quanto em 17, 17 em 2019, 2.888 em 2020, isso no dia 1º de janeiro de 21, 160 já em 2021, no momento em que eu gravei isso, e também 20 que não possuem uma data de chegada. Aí o que você faz com esse troço?
você pode assumir, por exemplo, que os 20 navios sem data de chegada chegaram antes de 2012, antes da dita matéria da Frota Fantasma. Então qual que é o total de navios da Frota Fantasma? Basta você somar. Pega esses 20, soma com 5 mais 3. 5 mais 3, 8. 3, 7, 8, beleza? Mais 20, 28. 28. Você teria, supondo que esses 20 são da Frota Fantasma, 28 navios. Isso é muito menor que os quase 600 que a gente levantou no começo do vídeo, e do total de navios do porto corresponde a apenas 0,88. Ou seja, o que aconteceu com os navios que lá em 2009 estavam no porto de Singapura? Não estão mais. E na próxima sessão a gente vai justamente tentar descobrir para onde esses navios foram. Tem duas formas para a gente tentar descobrir para onde esses navios foram. A primeira delas vai dar um resultado bem preciso, mas é caro. Essas databases normalmente não possuem uma vista retroativa. Então isso aqui é ao vivo, beleza? Mas se eu quiser saber como que estava anteontem, a posição completa não vai dar para saber. Eu posso com sorte saber onde um navio específico estava anteontem, mas não a situação do porto. Para isso você tem aqui a busca histórica. Mas a busca histórica é feita por pedido. Então, você preenche um formulário dizendo exatamente o que você quer. Tem aqui 2 serviços que funcionam exatamente da mesma forma. E eles vão te dar um orçamento. E esse valor costuma ser bem caro. Então, o vídeo provavelmente não vai render a quantidade em dólares que custaria para fazer essa pesquisa aqui. Mas isso nem chega a ser necessário. Porque na mesma época, a gente tem um artigo que já saiu do ar, mas se encontra aqui arquivado, no qual essa situação é discutida. Então, como que o artigo aborda? Ele menciona aqui a questão do Daily Mail e tudo mais, mostra a fotografia, e então ele faz uma análise verificando se o navio está em movimento ou se o navio está parado. Ele verifica que as principais rotas, então ele considera aqui, por exemplo, o Estreito de Gibraltar, a região da Dinamarca, o Mar Vermelho, etc. Essas rotas ainda estão movimentadas, então nesse caso aqui você encontra vários pontinhos verdes que indicam navios movimentados. Por favor, não confunda com os pontos verdes daqui. Aqui, um ponto verde não significa que o navio está em atividade ou não. Um ponto verde aqui diz respeito ao tipo de navio. É um navio de container, ao passo que um vermelho, se eu não me engano, é um navio de óleo, conforme está marcado aqui. Ele transporta óleo ou é um navio tanque, né? Conforme está indicado aqui. Então, não confundam as cores, simplesmente uma observação, porque isso é bastante importante. Então, ele afirma que as regiões mais especiais, as rotas mais importantes, ainda estão movimentadas, mas que o interessante é, existem alguns portos no mundo que possuem, ele chama aqui de pacotes de inatividade. Como assim? Ele encontra regiões em que você tem uma concentração de navios parado e você tem um número menor de navios em movimento. Basta você ver aqui. Então ele cita Singapura, ele cita a costa do Reino Unido, ele cita um local na costa chinesa, inclusive menciona que essa região aqui sem navios é uma espécie de rota de entrada para barcos entrarem no porto. Ele cita aqui Puto, que também é na costa chinesa, provavelmente eu falei a pronúncia errada. Ele cita a costa belga, ele cita Dubai, ele cita o Estreito de Bósforo e ele cita o Golfo do México, mostrando que todos esses lugares, nessa mesma época, a data aqui é de 2009, estão sofrendo com esse problema, com navios atracados. Ou seja, a dita frota fantasma que o Daily Mail publicou e que o mundo sobrenatural fez um escândalo tremendo, na verdade ela era um fenômeno que estava acontecendo em vários portos ao redor do mundo, justamente em função da recessão. E como que esse negócio ajuda a gente a entender para onde esses barcos foram? Você pode clicar pelo capitão nas imagens. Então você clica em uma delas e você vai ser levado para outra página no qual você vai ver o nome dos navios que estavam na época. Eu contei aqui, ao todo, a minha planilha, deixa eu passar aqui, 79 navios. Ao todo a minha planilha contou 79 navios. Eu fui aqui, eu fui riscando um por um. Claro que eu não contei os navios que estavam em atividade, então eliminei os verdes e mantive aqui só os vermelhos. E com isso, riscando um por um, né, fazendo o trabalho manual, eu consegui obter informações de onde que esses navios estavam. É claro que a frota seria maior. Essa posição aqui mostra justamente a parte leste. Então a gente pode fazer a posição, considera essa ilha aqui, Sentosa. Provavelmente eu pronunciei errado, mas pular o Sentosa é essa posição aqui. Então eu estou mais ou menos alinhando como estava antes, então você ainda tem toda uma região, considerando inclusive para cá, como a gente viu bastante
povoada, não sei se esse é o termo, de navios. Então a gente só pegou uma pequena parte, mas a gente conseguiu aí uma boa amostragem de onde esses navios estão agora. Então, primeiro, quando eu fiz aqui a minha tabela, 25 navios eu não consegui achar. Por que eu não consegui achar? Por duas opções. Primeiro, o nome do navio não aparece quando você faz a pesquisa. Segundo, você tem vários navios com o mesmo nome. Então, por exemplo, Laura. Laura é um nome de navio. Você vai aqui e pesquisa Laura, você vai achar uma shitload de navio. Você vai, inclusive, achar vários navios que podem ser o Laura. Então, provavelmente esse navio de pesquisa, pesca, provavelmente não é. Mas, esse Laura aqui, e esse Laura aqui, e esse Laura aqui, podem, e esse Laura aqui, provavelmente não, mas esses que eu mostrei para vocês podem ser o Laura que a gente está procurando, então é impossível dizer precisamente onde o Laura está. E alguns você simplesmente não acha. Então esse Chenghe 5B8 você joga aqui e você não vai achar resultado nenhum. Agora, vários outros você, de fato, é capaz de achar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Gaia Pegasus. Então você vem aqui, pesquisa Gaia Pegasus, e você vai encontrar um resultado. Você vai ver que o nome do Gaia Pegasus, inclusive, mudou. Então ele chamava Gaia Pegasus, agora ele se chama Winning Excellence, conforme está indicado aqui. Aí você clica e você vai obter informações a respeito de onde esse barco está no momento, quanto que foi a última posição, em que região que ele está, em que porto ele está. Nesse caso aqui, Yantai, na China. Eu provavelmente usei o termo errado. Aí você faz essa busca para todos. No PDF, você não vai encontrar as fontes, você só vai encontrar a lista. Mas na planilha do Excel, que está junto com o PDF, você vai encontrar todas elas, caso você queira verificar. Aí o que a gente verifica? Quando você analisa a tabela, você vai ver que todos eles viajaram depois de 2009. Todos eles sofreram uma atualização, tirando, claro, esses 25 que a gente não sabe, eles sofreram uma atualização depois da matéria ser publicada. Então eles não estão fantasmas nesse sentido. Sim, eles estão, recebem atenção, pelo menos. E, além disso, você ainda descobre que, apesar de 24% dos navios ainda estarem em Singapura, isso não significa que eles ficaram em Singapura de 2009 a 2020. Significa que eles estavam em 2009 e que em 2020 eles também estavam, mas eles podem ter percorrido o mundo nesse processo. Isso não foi incluído na busca, até porque tem a limitação da consulta grátis que não permite a gente ter essa informação. Mas, enfim, você vai achar 24% dos navios agora também em Singapura, e boa parte desses navios possuem bandeira de Singapura, então isso é bem esperado que aconteça, mas você vai ver que os outros 76% estão distribuídos ao redor do mundo. A outra grande parte está na Indonésia, 20%, aí depois você tem 7% na Índia, 5% em Taiwan, 9% na China, 7% nos Emirados Árabes e depois o resto é distribuído. Então está ao redor do mundo, está especialmente na Ásia, conforme você pode perceber aqui. Alguns deles estão na Espanha, Dinamarca, etc. Mas a maioria deles está na Ásia. Com isso a gente vai para as nossas conclusões. Em primeiro lugar, a dita Frota Fantasma de Singapura não tem nada de sobrenatural. Por quê? Porque em 2009 ela já tinha sido explicada pela recessão econômica em decorrência da crise financeira global. E por que em Singapura? Porque lá havia uma facilidade maior em deixar os navios. É um local relativamente estável em termos de atividade climática, é um local em que você tem essa facilidade para justamente deixar os navios ali afastados do porto. É um local em que está próximo dos grandes mercados, então é mais fácil deixar lá. As fotografias do Daily Mail, elas são genuínas, elas de fato mostram a frota em Singapura, mas são simplesmente navios ancorados e sem uso no momento por aquela razão. Inclusive as leis locais obrigavam a presença de uma tripulação mínima, uma tripulação essencial, então eles também não estavam totalmente fantasmas. Esse mesmo tipo de formação também foi observado na mesma época em outros lugares do mundo, conforme eu mostrei para vocês nessa matéria aqui. Inclusive, se você se interessa, você pode também rastrear as outras frotas fantasmas. Basta você clicar e a imagem vai demorar um pouquinho, mas ela vai carregar e você vai poder ver onde os navios estavam e você vai poder fazer todo o mesmo rastreio que eu já fiz no caso de Singapura. A maioria dos navios que estavam lá em 2009, que a gente mostrou nessa imagem aqui, estão hoje em outras regiões do mundo e todos eles se movimentaram depois de 2009, então não são fantasmas. Os navios que você vê no Google Earth são parte
do movimento normal do Porto de Singapura, e portanto eles não fazem parte de nenhuma frota fantasma, mas sim dos mais de 1.000 navios que estarão lá em qualquer momento. Então, se o Google Earth fosse ao vivo, nesse momento agora, você veria lá no Porto de Singapura 3.117 navios nessa região aqui. Perfeitamente normal, não tem nada de fantasma nisso, e os navios que estão lá em Singapura, em qualquer outro lugar do mundo, podem sim ser localizados, tá? Basta você utilizar essas informações dessa base de dados aqui. Você vai ver um pontinho para cada navio e você pode saber exatamente o nome do navio, qual que é a bandeira, qual que é o propósito, qual que é o itinerário e muito mais informação se você pagar. Isso é bem diferente do que você imagina que uma frota de navios fantasmas se pareça. Esse foi o vídeo, valeu por você, que em breve a gente se vê. Fala!